Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje, ela será de geografia, certo? E o nosso tema hoje é território. Então, a gente vai ver aqui qual a importância que o território tem no nosso espaço geográfico, né? No espaço geográfico. A tia irá colocar um vídeo para ajudar vocês melhor a compreender sobre esse conteúdo. Bom, vamos começar falando sobre o território no espaço geográfico. Eu gosto de brincar com os meus alunos, falar que geografia é a melhor matéria do mundo, porque você vive geografia e você nem percebe, você nem repara. E de fato é, você vive geografia no seu dia a dia e você nem repara. Você vive geografia nos seus momentos sem você perceber. E um dos maiores exemplos disso é território. Criar território, gerir o território, proteger o território é dos seres humanos, é da natureza, de todos os seres vivos, tanto seres humanos quanto de animais, é da natureza você criar esse território, você proteger o seu território. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse conceito. Mas o que é território? Bom, território é uma porção do espaço geográfico delimitado por fronteira aonde alguém exerce poder. Isso é muito importante. Por quê? Não existe território aonde não existe ninguém que exerça o poder ou existe o domínio sobre aquele território. Isso é fundamental. Tudo ou todos que tiver um território, seja animais, seres humanos, os governos, os estados, não importa. Tudo ele acaba exercendo poder, acaba dominando sobre aquele território, sobre aquela porção ali, beleza? Bom, atualmente hoje existe em média um pouco mais de 190 países no mundo. Esse número ele pode variar de ano para ano, tem estados que as Nações Unidas acaba validando, achando que é estado, já a ONU já não aceita, tem outros estados que é só a ONU que aceita. Então, para não cair nesse erro de falar o número exato, eu prefiro falar a mais de 190, beleza? Bom, então nós temos mais de 190 países no mundo e esses países no mundo, todos eles possuem um território nacional. Não existe país que não tenha, que não possua um território. A verdade, para que você constitua um país, o fato de você ter um território é essencial. Onde seu povo vai morar, onde que a sede do governo vai estar, aonde que a população vai transitar de um lado por outro, sim, é no território. É o território que vai ser esse palco para a população, para as nações estarem praticando o seu dia a dia. Então é interessante observar que o território ele é essencial para formar um país. Bom, mas quando eu falo de país aqui, eu não quero mais só usar o termo país, eu quero usar o termo Estado. Bom, o termo Estado é uma terminologia que vai estar indicando o Estado nacional, o Estado-nação. Por exemplo, o Estado brasileiro, o Estado americano, o Estado argentino, o Estado chileno, ou seja, o Estado-nação, o poder maior de uma nação, que é o seu governo. Então, é esse Estado-nação que eu quero estar citando aqui. E para falar a verdade, você sabe o que é Estado, a diferença entre Estado, entre E maiúsculo e E minúsculo? Já se fez essa pergunta, já? Bom, Estado com E maiúsculo ele vai fazer referência a esse Estado, ao Estado maior, o Estado onde existe um poder político, administrativo, organizando aquele território. Já Estado com E minúsculo são os estados que nós conhecemos, o Estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e por aí vai, beleza? Bom, aqui eu tenho interessante o que? Para facilitar a administração no território brasileiro foi dividido em diversos territórios um pouco menores, chamados de estados. Esses estados com E minúsculo, beleza? E para facilitar ainda mais a administração, esses estados eles foram divididos em municípios. Então é interessante observar aqui que dentro de um território podem haver outros territórios menores. E isso não implica, por exemplo, o fato de o território brasileiro ser um território de fato onde alguém exerce o poder, que é o governo. Quando eu falo de governo, é o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo do Brasil. Mesmo assim, dentro desse território, existem territórios menores, frações menores desse território.
Bom, e é interessante observar que dentro desse território, melhor, dentro não, o limite desse território, ele é formado por fronteira. E essas fronteiras, elas são primordiais para um país, porque será o limite, será onde vai estar definido aonde começa e aonde termina esse país. Essa fronteira, ela pode ser algo natural, um rio, uma elevação, um morro, uma serra, ou pode ser simplesmente algo construído pelos seres humanos, um muro, uma ponte, uma estrada, não importa. As fronteiras, elas vão ter esse limite de dividir um território de outro, um limite do outro. E é interessante falar que no Brasil nós utilizamos 3 nomenclaturas para dividir essa questão da fronteira. Vamos lá. Primeiro, eu vou usar a palavra limite para os termos utilizados para separar um município de outro. Já o termo divisa eu vou utilizar para separar um estado do outro. Por exemplo, a divisa entre o Rio de Janeiro e São Paulo, a divisa entre Minas Gerais e Bahia, e assim por diante. Já o termo fronteira, usado corretamente no dicionário para a geografia no Brasil, seria a separação de um estado-nação para outro. Então, a fronteira seria, no caso, o Brasil do Uruguai, o Brasil do Paraguai, o Brasil da Argentina e assim por diante. Aqui, ó, eu tenho 2 exemplos de fronteiras aqui do Brasil. Eu tenho uma fronteira com um limite natural, olha aqui, ó, o Rio. O Rio é a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E aqui eu tenho um limite construído, uma praça, um monumento, algo indicando que de um ponto para o outro é Brasil e do aquele ponto para lá é o Uruguai. Aqui eu tenho esse pilar construído aqui para simbolizar o limite, a fronteira entre um país e outro, beleza? Bom, se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder, tranquilo? Bom, continuando a falar aqui de território, como eu falei, um território ele pode ter outros territórios menores dentro deles. Tem vários exemplos. Um outro exemplo desse território são dos grupos indígenas, que sim, são territórios, são protegidos por lei e são porções do espaço geográfico no qual pessoas exercem poder ali, onde não é qualquer um que pode entrar, não. Não porque eles são agressivos, mas porque é protegido por lei. E são territórios, sim. Outros territórios também, que muitas vezes não têm países, por exemplo, o Estado Islâmico, o povo curdo, eles possuem um território, possuem um povo, mas não é considerado um país de fato. Então, é um território sem país. E outro grupo que posso falar de território são grupos de animais. Território do leão, território do cachorro, por exemplo, tem aqui meu pitbull aqui, bacezinho, pequenininho, que se você entrar aqui no quintal, você é arriscado rasgar a tua calça, porque ele é bravo. Mas é interessante a gente ver que todo animal também se possui essa questão do território. Bom, e última coisa que eu quero falar com você é que território é poder. Por que existe tanta briga por território? Você vai ver, a maior parte das brigas entre um país e outro é por conta do território. É um país querendo o que tem no território do inimigo, querendo ter algum tipo de vantagem. Quando existe alguma guerra, o país perdedor, ele é obrigado a ceder parte do seu território para o país vencedor. Então, o território é uma questão de poder. É só você imaginar aqui no Brasil. No Brasil tem vários territórios, várias porções do espaço geográfico. Desde que você compre, você vá lá, pague aquele pedaço daquele terreno, seja um sítio, uma fazenda, seja sua casa, não importa. Você pegou a escritura, aquele pedaço de chão, aquela porção do espaço geográfico é sua, é o seu território. Ali ninguém pode fazer nada. Então, o território é algo muito importante, porque território ele vai indicar poder, até para os grandes fazendeiros, para os grandes homens de negócio, eles querem sempre ter o quê? Muito território, ter muita terra, porque território é uma questão de poder, uma questão de status, beleza? Bom, ficamos por aqui hoje. Se você gostou... Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar no meu PV, certo? E a tia irá colocar 3 questões relacionadas ao nosso tema. Um abraço e até a nossa próxima